para todos, com a ajuda eterna vamos estudar uma Parashá. Dessa vez vamos estudar Parashá Korah, que é a 38ª porção da Torá. Está no livro de Bimidbar, no capítulo 16, e começa no verso 1. E assim está escrito: Vai cá, Korah, ben Etzá, ben Kerat, ben Levi, Vedatan, Veabiram, ben Eliav, Veon, ben Peret, ben Ruben, Veiakmu, Lifnei Moshe, Vassim, Bnei Israel, Ramshim, Utamai, Nisiá, Edá, Kerie, Moed, Anshrei Shem. Traduzindo: E desligaram-se da congregação Korah, filho de Etzar, filho de Kerat, filho de Levi, e Datã e Abiram, filho de Eliav, e On, filho de Péledes, os quais eram da tribo de Ruben. E estes levantaram-se contra Moisés, com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, chamados Assembleia, varões de renome. Nós temos que entender, primeiramente, que o Eterno ele nos deu uma função para cada um de nós. Todos temos uma função nessa terra. E nós vamos crescer de acordo à vontade do Eterno e de acordo ao nosso processo de evolução. O mundo espiritual é um processo de evolução. Todos nós temos um processo de evolução e nós devemos trabalhar isso para que possamos evoluir a cada dia. Nós temos que trabalhar o nosso ser para que possamos ser humildes diante dos homens e diante do Eterno. Não queremos ser inchados e queremos ser o que não somos. É o que aconteceu com Korah, porque uma rebelião começa a partir do momento que nós entremos em descontentamento com o que o Eterno nos deu, e foi exatamente o que aconteceu com Korah. Na Parashá passada nós podemos identificar que o Eterno levantou Elitsafã como o chefe ou cabeça ou até mesmo príncipe da casa dos levitas, e pela linhagem de sucessão deveria ser Korah, pela idade das casas. O pai de Korah era mais velho do que o pai de Elitsafã, e Korah se sentiu rejeitado, se sentiu prejudicado quanto à escolha de Elitsafã, assim diz os nossos sábios da Torá. E ali então Korah já começa a criar ciúmes sobre a casa de Elitsafã, sobre a casa de Moisés e sobre a casa de Arão. E o Korah ele queria de algum modo recuperar o tempo perdido, recuperar aquela posição ao qual ele não estava preparado para assumir. E então ele começa a criar inveja dentro dele. E é um defeito muito grave que tem dentro do ser humano, é de não se contentar com as escolhas do Eterno. O Eterno escolhe cada um de acordo com a sua capacidade. E se de acordo com o tempo nós formos evoluindo, o Eterno vai nos dando mais oportunidades. E na verdade Korah queria tomar o lugar de Arão e não de Moshe, não de Moisés. E por que ele queria tomar o lugar de Arão? Ele sabia que tentando contra a posição de Arão, ele prejudicaria Moisés, e assim ele trazer danos à congregação de Israel, o acampamento de Israel. Ele conseguiria dividir a congregação de Israel, a casa de Israel, e poderia até, se possível, tomar o lugar de Moisés. E ele diz: quem é você, Moisés, para que leve esse povo contigo? Quem é você à frente da nossa congregação? Todos nós somos santos, todos recebemos o Eterno entre nós. E ele então ele começa a trazer uma conversa com Moisés, travar uma conversa com Moisés, como que se Moisés tivesse se elegido líder daquela congregação, daquele agrupamento.
E nós podemos ver lá no livro de Êxodo, Shemot, que não foi Moisés que escolheu ser líder dessa congregação, e sim o Eterno escolheu Moisés para ser líder dessa congregação. E aí nós começamos a ver que ele fala algumas verdades e também fala mentiras. Ele fala que o Eterno está entre eles, entre todos, isso é verdade, e também que todos são santos, concordo também, só que ele julga como se Moisés tivesse escolhido estar na frente, e não foi o Eterno que colocou Moshe. Diz os nossos sábios que ele fala, se o talit é todo azul, por que tem que ter nas franjas um cordão azul? E ele também fala, se dentro de uma casa tem vários livros sagrados, vários Torá, por que na casa precisa ter uma mezuzá na porta? É como se ele estivesse falando que Moshe era aquele cordão azul do talit, e também como se ele estivesse falando que Moisés era a mezuzá da porta, fosse separado. É como se Moisés tivesse feito estes mandamentos para que Moisés fosse designado, fosse separado do povo, mas não foi o Moisés que deu esses mandamentos. É tanto que o Eterno dá uma instrução para Moisés, e Moisés manda que todos os homens que estavam com Cora, que eram 250 homens, que tinham sido enganados por Cora, porque Cora era um homem de persuasão, pegassem esses 250 homens e levassem eles incensários com eles. E ali, dentro desses incensários, eles iam colocar os incensos, ia colocar fogo, ia se apresentar diante do Eterno. E o Arão também ia fazer isso. E fizeram isso. E o Eterno mandou um fogo do céu e matou todos aqueles homens, menos Arão. Não matou Arão. Em seguida o Eterno manda que Moisés separa Cora dos demais povos. E ali o Eterno abre a terra que engole todo o povo de Cora, toda a casa de Cora, exceto alguns que o Eterno ele viu que estava com sinceridade e que nós chamamos de Teshuvá. Eles se arrependeram, não ficaram do lado dos pais deles, e esses acabaram entrando na história do povo de Israel e da Torá. É tanto que você vai ver Salmos no livro de Salmo dos filhos de Cora, e também o profeta Samuel é um dos descendentes de Cora. O Eterno tinha uma grande obra na vida de Cora, e o Cora jogou toda aquela obra que o Eterno tinha para com a família dele dentro do buraco, literalmente. Então nós podemos identificar que quando nós nos precipitamos em querer algo que não é para nós, que o Eterno não deu para nós, nós destruímos toda a nossa casa, destruímos toda a nossa congregação, destruímos toda a nossa vizinhança, destruímos nossa própria pessoa. Nós temos que ter em mente que se o Eterno nos colocou em uma posição, devemos cumprir da melhor forma, com zelo, e tentar ajudar os nossos entes queridos, nossos irmãos, da nossa Queilá, da nossa família, da melhor maneira que nós podemos. E assim nós vamos servir o Eterno de verdade. Não interessa posições diante da congregação para nós. Se a nossa função é ficar sentado no banco escutando Paraxá, nós vamos ficar no banco escutando Paraxá. E se nós também fomos levantados, nós vamos continuar levantados até que o Eterno permita nós trocarmos dessa posição, dessa função. Porque na verdade quem leva a congregação é quem está na ponta da congregação. Pode ser o Rosh ou pode ser o Rabino. Essas funções são as funções mais alvejadas. Ninguém vai retirar frutas de uma árvore e joga
coisas boas na árvore, sempre jogam pedras na árvore. E a posição de elevação da pessoa, a posição de rabino, de rosh, é uma posição elevada. E a pedra é jogada para cima, ou seja, a pedra sempre vai acertar nas pessoas que estão nos cargos acima. Mas se o Eterno permite que nós estamos hoje um pouco para trás da posição de um roche, de um rabino, que nós possamos nos contentar e fazer da melhor forma possível, porque é fácil querer sair em todas as fotos, é fácil querer estar em posição de roche ou de rabino, seja lá qual for a posição. Mas nós temos que entender que é uma posição a qual é muito cobrada. Então nós temos que tomar muito cuidado. O Eterno tem que nos capacitar para chegarmos a tal posição. Nós não somos capacitados, então nós vamos ficar na posição que o Eterno nos colocou. E não adianta nós nos levantarmos se o Eterno não nos colocou. Nós vamos trazer prejuízos tanto para as coisas do Eterno quanto para nossas vidas. Então que nós possamos cada dia ter humildade de reconhecer o local onde o Eterno nos colocou. O que o Eterno nos deu? O que o Eterno está nos dando? Que nós possamos ter a humildade de sentar e olhar para os nossos irmãos e ficar contentes com a nossa posição e tentar ajudar nossos irmãos. Que nós não venhamos ter espírito de cora dentro de nós, espírito de rebelião. Existem vários tipos de rebeliões que nós podemos cometer. Rebelião contra a Torá, rebelião contra o Eterno, rebelião contra o nosso Orochi, contra o nosso Rabino. A rebelião ela é formada através do nosso pensamento. Se nós somos contra os mandamentos da Torá, nós estamos nos rebelando contra Deus. Se nós somos contra as alahot, nós estamos nos rebelando contra o Eterno, porque o Eterno constituiu ao povo de Israel a outorga da Torá e deu a lei oral para o povo de Israel. Se nós somos contra os princípios da nossa Kehilá, da nossa congregação, nós estamos nos rebelando contra o Eterno e contra o nosso Rosh, e contra o nosso Rabino. E quando nós nos levantamos acreditando que o Eterno nos deu essa capacidade, sendo que o Eterno não deu, vamos tropeçar e estamos nos levantando sem que o Eterno nos levantou. Que nós possamos ser humildes e que nós possamos observar os mandamentos do Eterno com carinho e amar os nossos irmãos e tentar ajudar e não sermos rebeldes como Corã. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom.